Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, eu vou contar para vocês novidades sobre a famosa nave 3i Atlas. Mas antes de eu contar tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente, gente, muita esperança, porque o mundo de regeneração está chegando. E, como sempre, continuar, gente, pedindo a todos vocês que orem, continuem, gente, orando pela paz no mundo, pelo finalzinho da operação de rescaldo das almas que estão perdidas no umbral. Vamos também orar pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que todo o excesso de energia deletéria lá existente possa ir sendo transmutado em energia positiva. E também vamos assim pedir que esse plano grandioso das trevas, de trazer o caos, de trazer o medo para nós encarnados, que isso tudo seja frustrado pelo nosso amado Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, gente, mais do que todos aqui da espiritualidade, ele dá o exemplo, ele trabalha, gente, mais que todo mundo e tem falado muito ao coração dos trevosos e dando a eles luz para que eles possam tomar resoluções melhores, para que eles não se enredem mais ainda nessas questões trevosas. E graças, gente, a esse trabalho que ele tem feito, a deserção dos legionários trevosos, ela continua acontecendo em números, gente, assim, impressionantes. Vários são os relatos que nós temos recebido aqui de pessoas que trabalham nos centros espíritas, trabalhadores da luz, pessoas valorosas que trabalham nesse campo aí da doutrinação, que têm relatado o recebimento de chefes de falanges acompanhados de inúmeros espíritos trevosos e que têm procurado a ajuda da luz, dos nossos irmãos da luz, nossos trabalhadores da luz. Então, pessoal, toda essa turma aí está de parabéns. Os centros espíritas realmente estão funcionando como verdadeiras embaixadas da luz que acolhem esses espíritos e os encaminham aos nossos irmãos estelares, que os levam até determinados pontos do astral, aonde eles são recebidos pelas equipes celestiais, é feita sua leitura áurica e a partir dessa leitura, então, determinadas as suavizações para o seu exílio. Porque isso, gente, é certo, todos esses seres que já se encontram marcados, eles serão exilados, eles não vão ter mais permissão de ficarem por aqui. Porém, ao se entregarem à luz, eles obtêm suavizações nas questões de exílio deles nos planetas futuros, né? Então eles vão para lugares melhores, vão ter encarnações melhores,
E isso é uma coisa muito boa, eles não vão ser capturados por Miguel Arcanjo, as marcas não vão se acender nas frontes deles, causando a dor da queimadura, porque isso eu vi, gente, eu tive essa clarividência, eu vi as marcas se acendendo, gente, nas frontes deles, e elas se acenderam queimando, elas acendem queimando. Então, aqueles que estão mais teimosos, que querem ver para crer mesmo se Miguel Arcanjo vai vir, não vai vir, o que vai acontecer é isso, vai ser um processo mais sofrido, né? Mas a cada um as suas escolhas, a gente tem que respeitar a própria espiritualidade, ela respeita a decisão desses seres, mas uma coisa certa, já foi decretado por nosso Senhor Jesus Cristo que o planeta vai passar para mundo de regeneração. Então isso, gente, é uma notícia, sim, muito boa, né? Podemos dizer que é uma notícia alvissareira, né? E quem deu, a entidade que deu essa mensagem que eu vou repassar para vocês é o nosso queridíssimo Asclépios, um emissário de luz, um ser muito elevado que atua nos círculos de Nossa Mãezinha Maria Santíssima. E por favor, gente, não confundam ele com Asclépios, com Asclepíades. Asclépios é um e o Asclepíades é outro. Quem deu a mensagem hoje é o Asclépios, tá? São duas entidades muito luminosas, com nomes parecidos, mas são seres distintos. Eu falo isso sempre, faço questão de frisar, porque às vezes eu mesmo, quando estou recebendo as mensagens, às vezes eu faço confusão. Mas eles sempre me falam, não, eu sou fulano, meu nome é parecido, mas nós somos seres distintos, tá? Então hoje quem deu a mensagem foi o nosso querido Asclépios, né? E eu estava com uma série de dúvidas operacionais, porque assim, a gente trabalha e surgem coisas, surgem questionamentos, decisões que às vezes a gente tem que tomar, principalmente quem trabalha, gente, com divulgação, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem em passar as mensagens da forma, digamos assim, mais pura possível, sem intervenções egóicas. A gente tem que tentar minimizar sempre o nosso ego, sempre as nossas opiniões e retransmitir as mensagens que nos são passadas da forma mais fiel possível. Então, de tempos em tempos, às vezes eu junto uma dúvida aqui, outra ali, outra acolá, e nesse dia eu fiz uma listinha de dúvidas operacionais, né? E ele, com a maior paciência do mundo, o maior carinho do mundo, ele me orientou, e com isso, através de todas essas orientações, me deu muita segurança para que eu possa continuar aí fazendo esse trabalho com carinho, com alegria, da melhor maneira possível, né? E aí, depois de todas essas orientações que ele me deu, ele entrou no assunto do 3 Atlas. Pá! Ele falou assim, você está perguntando sobre todos esses objetos que vêm surgindo nos céus. E é verdade, gente, porque além de eu ter essa curiosidade, também tenho recebido muitas dúvidas de vocês, pessoal me perguntando, pedindo, Luíse, fala mais sobre o 3 Atlas, e a gente quer saber, porque tá realmente, né, gente, tá bombando esse assunto aí no mundo todo, todos os telescópios voltados para esse objeto, e a curiosidade é imensa, os indícios de que não é um objeto natural cada vez maiores e que começam realmente a vencer o ceticismo aí de muitos cientistas. Gente, olha só o que foi que Asclépios contou assim, logo de cara. Ele falou assim, a nave 3 Atlas recebeu
uma advertência da Confederação Galáctica para que se mantenha em procedimentos e postura pacíficos. E ela foi avisada que o planeta Terra ele está prestes a transitar de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração e que não poderá mais ser explorado por seres estelares não elevados. E o que foi que aconteceu? Como o pessoal dessa nave não respondeu positivamente às comunicações feitas pela frota da Confederação, eles então receberam uma advertência luminosa de efeito moral. E olha só o que ele falou assim: veremos agora se eles obedecerão às recomendações da Confederação. Mas podem ficar despreocupados, porque a Confederação é poderosíssima e tem como controlar a situação com absoluta tranquilidade. E olha só, gente, eu então, quando eu vi aquele negócio de sinal luminoso, eu fui pesquisar na internet, porque eu confesso para vocês, eu pesquiso, eu olho as coisas, mas não tenho muito tempo, gente, porque a missão me ocupa uma boa parte, a maior parte do meu tempo, eu tô ali trabalhando, recebendo mensagem, digitando, fazendo roteiro de vídeo, pílula da transição, então é aquela correria, né? Mas falei, vou saber que sinal luminoso é esse. E eu fui pesquisar na internet, né? E eu descobri o quê? Que no dia 25 de setembro, o 3i Atlas foi atingido por algo e ele brilhou 40 vezes mais que o normal no céu. Olha só. Os cientistas todos acharam que ele tivesse sido destruído, mas, para surpresa geral, ele saiu daquela situação inteirinho, sem qualquer dano e tal, deixando todos os cientistas sem entender o que tinha acontecido. Então, quem quiser saber mais detalhes, eu indico, gente, que vocês assistam ao vídeo da galeria, do pessoal da Galeria do Meteorito, e o título desse vídeo é 3i Atlas explode 40 vezes em brilho. Eu vou deixar o link desse vídeo deles na descrição aqui do nosso vídeo, para quem quiser conferir, mas é muito interessante. Então fiquem sabendo que essa explosão de brilho que houve aí no 3i Atlas foi uma advertência da poderosa frota da Confederação, tá? Que avisou isso aqui, ó, vocês não estão dando bola para os nossos avisos? Vamos mandar um avisinho aí de efeito moral, porque assim como foi só um efeito luminoso, da próxima vez pode não ser, né? Então, vamos ver como é que eles vão reagir depois dessa advertência que eles levaram da Confederação. E olha, gente, para quem é novo no canal e tá chegando agora, tem muita gente que é novinha no canal, nós vamos explicar. O 3i Atlas, ele é da mesma civilização que mandou o Oumuamua. Essa civilização que mandou, infelizmente, ela não é elevada moralmente, ao contrário do que muitos andam falando na internet. Tem gente que está falando que é uma nave liriana, que é uma nave de Sírios, que é dos Pleiadianos. Gente, não é. Pelo que a espiritualidade nos informou, essa nave, o Oumuamua e a 3i Atlas, elas são da mesma civilização, que não é uma civilização de seres elevados moralmente. Eles têm só mais tecnologia que nós, mas na moral, gente, ó, não tão elevados, não.
Mas a boa notícia é que nós podemos ficar tranquilos, porque a Confederação e a própria Federação Galácticas estão de olho nele, tá? Se ele quiser fazer qualquer bobagem, qualquer comportamento agressivo, com intuito exploratório, agressivo, eles vão ser presos, vão ser paralisados nessa intenção deles, tá? E se você estiver gostando aqui do vídeo, já sabe, gente, por favor, dá ajudinha, dá um like, gente, clica no sininho, compartilha o vídeo com os amigos que são interessados nesses assuntos, viu? E se você não for inscrito, por favor, nos dê aí o prazer da sua inscrição, e com a sua inscrição você está ajudando o canal a divulgar para mais pessoas a boa nova do mundo de regeneração. Como todos vocês já sabem, em outubro de 2024, chegou aqui no Sistema Solar uma poderosa frota da Confederação Galáctica. Para que ela chegou aqui, gente? Para dar proteção a todo o Sistema Solar e garantir a tranquilidade no nosso processo de transição planetária. E por que isso, gente? Porque, como nós somos um experimento, isso tem realmente chamado muito a atenção de muitos seres, muitos irmãos estelares. A maioria elevados, mas infelizmente também os não elevados. Como já contei para vocês, eles têm o desejo de se hibridizar com a raça humana. Na verdade, para quê? Não é porque a gente é bonitinho, mas é porque eles querem capturar o nosso DNA, que é um DNA experimental, que ele permite uma, digamos assim, uma evolução mais rápida rumo à luz, tá? E eles não querem, assim, digamos, pagar o preço por isso. O preço, o que é, gente? É você evoluir. Você só vai adquirir o poder se você chegar num determinado nível de evolução. E a evolução, ela é passo a passo, E esses seres, como eles não são elevados, eles querem pular essa etapa, eles querem só o poder. Só que isso, gente, não vai rolar, eles não conseguem entender que não vai rolar, porque Deus, gente, Deus é perfeito, né? Ele não ia soltar um negócio desse, assim, de qualquer jeito, imagina. Então eles vão ficar hibridizando o resto da vida, que eles não vão conseguir obter esse poder. Por quê? Porque é necessário que seja feito todo o processo de evolução moral, né? E, enfim, mas fazer o quê, né? Trevoso é trevoso, trevoso é tudo igual no universo. As trevas, por isso que eles dizem que as trevas são cartesianas, porque um ser trevoso, ele é totalmente previsível, ele sempre vai agir daquele jeito, né? Totalmente previsíveis. E isso a luz, ó, o pessoal da luz vê de longe, eles acham que estão lá cheio de segredo, de mistério e tal, mas a galera da luz, ela enxerga os corações deles, gente. Então não tem plano maligno que seja secreto. Tudo é do conhecimento do Cristo, gente. É do conhecimento de Deus Pai e Mãe, tá? E o mal, ele só é permitido acontecer até o ponto necessário em que ele funciona como uma alavanca de progresso espiritual e moral para os demais seres, tá? Ou seja, o mal, mesmo não querendo, não desejando, ele acaba trabalhando para a luz. Essa que é a verdade das coisas, né? Mas enfim, e
Porque, voltando ao assunto, né, da frota, da presença da frota da Confederação Galáctica, ela também está aqui porque nós temos aqui no planeta Terra várias raças de seres estelares não elevados que têm bases aqui no planeta e que inclusive fizeram pactos sinistros com determinados governos, que eu não vou citar aqui, para quê? Para garantir que eles pudessem construir as bases deles aqui e em troca de migalhas, gente, porque são migalhas e tecnologia que eles dão para nós, eles obtiveram desses governos a autorização para fazerem experimentos médicos nas pessoas, nas populações dos seus países. Gente, é muito sinistro isso, é muito sinistro. E a hora que essas populações se derem conta de que foram e estão sendo usadas como moeda de troca e com sofrimento, porque eles fazem experimentos, gente, terríveis, tá? Enfim, a coisa vai ficar feia para esses governos. Por isso que eles querem abafar, de qualquer maneira eles querem abafar, eles desqualificam, eles ridicularizam, né? Eles, bem dizer, quase que compraram toda a comunidade científica através dessa questão do preconceito. Então, por exemplo, um cientista que queira pesquisar seriamente essas situações, ele já começa logo a ser desqualificado, não é mais convidado, enfim, é terrível, gente, é terrível isso. Mas a verdade é a verdade, e a verdade por si só se impõe. Então nós estamos caminhando para uma situação aonde não vai haver mais como negar a existência dos seres estelares, tá? E o 3 e Atlas é uma das funções dele. Por que está sendo permitido ele ficar zanzando aqui dentro do sistema solar? Para que isso, gente? Para que nós, seres humanos, comecemos a nos dar conta de que as coisas não são assim, que nós não somos os únicos no universo. Mesmo assim, a turma ainda fica tentando empurrar para a gente essa informação de que é um cometa que tem a cauda para o outro lado, né? O Sol tá aqui, em vez da cauda tá para cá, a cauda tá para cá, né? Tem vários indícios de metais que compõem ele, que indicam um processo de industrialização. Então, são vários indícios que devagarinho a coisa vai se impondo, até que a verdade está começando a ser observada, né? Claro que eles tentam de tudo que é forma evitar, por causa desse medo de serem descobertos, de terem esse pacto sinistro que eles fizeram descoberto, né? Mas a verdade, gente, vai surgir. Tá surgindo, aliás, né? E, enfim, mas voltando lá para o assunto da Confederação, cumpre dizer que a tecnologia da Federação Galáctica e da Federação também é muito, muito superior à tecnologia desses seres, dessas civilizações que têm muito receio, tanto da Federação quanto da Confederação. Tá? E para quem é novinho no canal e quer saber mais sobre o Oumuamua e o 3 e Atlas, a gente recomenda que vocês assistam aí ao vídeo número 140 e 218, tá bom? Aqui do YouTube, episódio 279 para a turminha do Spotify, tá? O nosso podcast que nós temos junto ao Spotify, né? E essa civilização, essa do 3 e Atlas, ela não tem a ver com as civilizações que estão baseadas aqui no planeta, tá? Ela é uma outra civilização, tá? Que descobriu o planeta Terra, teve atenção chamada para o planeta Terra
através das mensagens emitidas pelas 2 naves Voyager, que nós lançamos em 1977, num projeto totalmente pacífico, e que hoje essas naves elas estão já fora do sistema solar, navegando já no espaço profundo. E elas estão lá emitindo sinalzinho, nós somos da Terra, nós somos o 3º planeta do sisteminha solar aqui, tem uma estrelinha só, deram todas o endereço da gente. E claro que esses sinais, eles foram captados por várias civilizações, isso é o que a espiritualidade nos conta, né? E muitas elevadas, e outras, infelizmente, como essa do 3 Atlas, do Oumuamua, nem tanto, né? E eles, então, quando receberam os sinais, mandaram o Oumuamua para fazer uma investigação, e constatada a existência mesmo do nosso planeta e o potencial de minérios de exploração, essa civilização decidiu enviar uma outra nave bem maior, que é o 3 Atlas, tá? E qual é a intenção deles? Pelo jeito não é muito boa, já que eles receberam uma advertência luminosa da Confederação Galáctica. Espera-se com isso que eles desistam dos seus intentos exploratórios. Caso contrário, se eles não desistirem, eles serão presos pela Confederação e a civilização deles, lá do planeta deles de origem, será responsabilizada e penalizada conforme os protocolos de exopolítica existentes aqui na nossa área, aqui no nosso local aqui da Federação da Via Láctea, tá? Mas o nosso estimado Asclépios continuou e ele falou assim: olhem, todos os objetos que vocês estão vendo aí nos céus são para quê? São para chamar a sua atenção de que vocês não são os únicos no universo, mas nada de mal vai acontecer para vocês, para nós aqui no planeta Terra. Portanto, podemos ficar tranquilos, porque Jesus, nosso maravilhoso diretor planetário, não vai deixar que nada de ruim aconteça conosco, tá? Então, gente, fiquem tranquilos, isso aí é para a gente se dar conta de que nós não estamos sozinhos, a gente sair daquela crença bobinha, né? De que a gente é o único, que Deus criou só a gente. Não, Deus, gente, é uma explosão de criatividade. Ele não ia se contentar em criar uma única raça, não. Ele cria milhares de seres, formas diversas. Nossa, esse universo aí é uma maravilha, né? Tem muita coisa para a gente conhecer. E nessa altura do campeonato, né, ainda não sabia com quem estava conversando. Como sempre, eu pergunto com quem eu estava tendo a honra de contatar, e ele, então, declinou o nome dele, dizendo: olha, minha filha, você está falando com o Asclépios, né? E falou assim: realmente a psicosfera aqui está muito, muito tumultuosa, e os trevosos no presente momento se regozijam com as suas maldades, injustiças e malfeitos planeta fora. Porém, seus dias estão contados. Em breve, muito em breve, todos eles vão murchar ao se ver frente a frente com Miguel Arcanjo e os seus cavaleiros templários chefiados pelo Tiberíades. Quem é novinho no canal talvez não saiba, mas o Tiberíades é um ser espetacular, iluminadíssimo. Foi ele quem
deu as informações que compuseram aí a playlist chamada Revelações sobre Jesus e Javé. E ele, assim, é um ser, gente, maravilhoso. E ele, quando passou as informações pra gente aqui, a gente nem tinha noção de quem ele era. Naquela altura do campeonato, a gente achava, eu, né, que sou a média, achava que ele era um dos cavaleiros que trabalhavam para Miguel Arcanjo, que já não é pouco, porque para você atingir um estágio desse tem que ser, muito elevado. Mas, para minha surpresa, depois que ele deu a mensagem e se despediu, o nosso querido capitão, que é o meu mentor espiritual da equipe do Segundo Império, ao qual eu pertenço, veio e falou, olha, você não está sabendo de nada, porque o Tiberíades é simplesmente o comandante geral da Legião de Cavaleiros Templários. Ele é o braço direito de Miguel Arcanjo. E eu, quase caí para trás na cadeira quando eu soube. Porque eles são assim, eles são humildes, eles não ficam se anunciando, eles só falam o nome. Se você pergunta, às vezes você pergunta, eles não falam, porque para eles o nome, gente, é algo assim, os nomes são importantes para nós, para eles não. O cartão de visitas deles, gente, é a luminosidade, a frequência radiônica dos seus espíritos. Esse é o cartão de visitas deles, tá? E é uma coisa assim que a gente ainda tem que evoluir bastante para a gente começar a sair do nosso reino de formas, do nosso reino aqui 3D. A gente ainda tem que comer muito feijão ainda para chegar lá, né? Mas vamos chegar. Portanto, a gente está no caminho, o importante é a gente estar voltado à luz, se esforçar, fazer o melhor que a gente puder, porque é isso que o Cristo espera da gente, né? Então, pessoal, essas são as últimas atualizações que nós temos aqui sobre o 3i Atlas. A coisa tá esquentando, mas não vamos ficar com medo, como sempre, gente, sem medo. Tá? A gente está sendo avisado, a gente está tendo todos esses avisos justamente para a gente não ficar com medo, para a gente saber o que está acontecendo, saber reconhecer as coisas e não se apavorar, porque os trevosos querem que a gente se apavore, porque eles se alimentam do nosso medo, eles se alimentam da nossa ansiedade. E nós não temos que ficar dando comidinha para trevoso, não. A gente tem que se posicionar sempre sem medo, com muita fé, muita confiança no nosso Cristo amado, porque se tem alguém que está no controle de tudo, esse alguém é Jesus, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber das novidades. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!